Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando. Vamos dar continuidade no nosso curso de Geometria para o pré-técnico. Na aula passada, trabalhamos os ângulos nas retas. Na aula de hoje, iremos trabalhar os ângulos nos polígonos. Então, eu quero saber os ângulos e as diagonais dos polígonos. Então, inicialmente, um polígono é uma linha poligonal fechada. Ela é composta por diversos segmentos. Eu posso ter os polígonos convexos, são aqueles que, se eu pegar dois pontos quaisquer no interior do meu polígono, por exemplo, esse ponto aqui que é o ponto A e esse ponto aqui que é o ponto B, sempre o segmento formado por AB vai estar contido no interior do polígono, vai estar no interior do polígono totalmente. Agora, outra maneira de visualizar os polígonos convexos são que os vértices desse polígono estão sempre apontados para fora. Então, os vértices, as quinas aqui, estão sempre apontando para fora. Já os polígonos que não são convexos, antigamente era comum de serem chamados de côncavos. Hoje em dia já se perdeu um pouco o hábito de chamar os polígonos não convexos de côncavos e normalmente nós chamamos apenas de não convexos. São os polígonos que vão existir dois pontos, em que se eu fizer o segmento, esse segmento em algum momento ele sai do polígono. Essa é a definição de um polígono não convexo. Na prática, são polígonos que têm vértices, que têm as quinas apontando para dentro. Pelo menos uma quina apontando para dentro. Tranquilo? Seguindo aqui com a nossa aula, nós podemos falar dos elementos do polígono. Um polígono vai ter lados, vão ter vértices, que são os encontros dos lados, vão ter ângulos internos, e vão ter diagonais. Esses são os principais elementos. A diagonal, ela não pode ser, ela liga dois vértices que não são consecutivos. Dois vértices consecutivos formam um lado, dois vértices não consecutivos, o segmento forma uma diagonal. E aí nós temos que determinar o número de diagonais de um polígono. Repara uma coisa. A partir do S, então, se eu pegar do vértice S, eu consigo fazer três diagonais. De S até Q, de S até P e de S até N. Então, eu tenho três diagonais. Se eu fizer a mesma coisa com R, de R até M eu tenho uma, de R até N eu tenho duas, e de R até P eu tenho três diagonais. Então, também tenho três diagonais. Beleza? E se eu fizer com Q, com P, com N e com M, eu vou ter três diagonais também. Então, assim por diante. Ou seja, basta eu pegar a quantidade de diagonais que eu tenho em cada vértice, que são 3 nesse caso, multiplicar pela quantidade de vértices, que são 6 vértices dessa figura, totalizando 18 diagonais. Só que nós temos um problema aqui. Repara uma coisa, eu vou contar essa diagonal aqui de R até S na hora que eu estiver contando as diagonais de R. Mas na hora que eu chego aqui no P e vou contar as diagonais de P, eu conto ela de novo. Então, o que está acontecendo? Cada diagonal eu estou contando no ponto de partida e no ponto de chegada do segmento. Eu estou contando as diagonais duas vezes. Então, para ajustar isso, eu vou dividir por 2 para tirar essa repetição. Então, essa figura vai ter no total 18 dividido por 2, 9 diagonais. Mas por que eu fiz isso? Repare o que a gente fez na prática. Para determinar as diagonais, nós contamos quantas diagonais saem de cada vértice. E uma coisa interessante é que sai 3 diagonais quando eu tenho 6 lados. Ou seja, sai 3 diagonais a menos do que a quantidade de lados. Então, eu posso falar que é o número de lados, n, menos 3, vai ser quantas diagonais saem de cada vértice. Já
Em um segundo momento, eu peguei o número de diagonais de cada vértice e multipliquei pela quantidade de vértices, que equivale ao número de lados n. E o resultado disso eu dividi por 2. Então, para calcular a quantidade de diagonais de um polígono, eu pego o número de lados desse polígono ou o número de vértices, diminuo 3, multiplico pelo número de lados e divido por 2. Beleza? Então, n é o número de lados do polígono. Tá bom? Vamos fazer um exemplozinho. Qual o número de diagonais de um polígono convexo de 10 lados? Então, eu sei que esse polígono tem 10 lados. Então, basta eu lembrar que de cada diagonal vai sair 10 menos 3. Vão sair 7, né, diagonais. De cada vértice vão sair 7 diagonais. Beleza? E eu tenho 10 vértices. Então, fazendo 10 vezes 7, isso aqui vai dar 70, só que cada diagonal eu estou contando 2 vezes, eu preciso dividir por 2. Então, fica 70 dividido por 2, 35. Professor, eu não quero fazer assim, eu quero fazer direto com a fórmula. Perfeitamente. Podemos pegar D igual a 10 menos 3, fecha parênteses, vezes 10, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 10 menos 3, 7, vezes 10 dividido por 2. 7 vezes 10, 70, dividido por 2, 35 diagonais. Mesmo resultado. Então, nossa resposta, letra B. Você escolhe como que você quer. Se você quer fazer pensando ou ir diretamente para a fórmula para ganhar tempo. Segundo exercício, existe um polígono que possui o número de lados igual ao número de diagonais. O nome desse polígono é... Então, eu quero saber o polígono que possui o número de lados igual ao número de diagonais. Então, o que eu tenho? Eu tenho que D vai ser igual a N, certo? O número de diagonais é igual ao número de lados. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Tenho duas maneiras de resolver. A primeira delas é testando as minhas alternativas. Então, eu posso pegar o quadrado. O quadrado tem 4 lados. Se eu calcular as diagonais do quadrado, vai ficar D é igual a 4 menos 3 vezes 4 dividido por 2. 4 menos 3, 1, vezes 4, 4, dividido por 2, 2. Então, 4 lados e 2 diagonais. Não é essa a resposta. Eu tenho o pentágono. O pentágono tem 5 lados. No pentágono, eu vou testar ele. Fica D é igual a 5 menos 3 vezes 5 dividido por 2. 5 menos 3, 2 vezes 5, 10, dividido por 2, 5. Então, olha, o pentágono tem 5 lados e 5 diagonais. Então, ele tem um número de diagonais igual ao número de lados. A resposta é a letra B. A outra maneira, que eu não vou fazer nesse momento, mas é a maneira direta de se resolver esse problema, é pegando o D e trocando por N. Então, ao invés de escrever D é igual ao número de lados menos 3 vezes o número de lados sobre 2, como D é igual a N, eu vou falar que N é igual a N menos 3 vezes N dividido por 2. Passo esse N multiplicando, fica 2N é igual a... Faço o chuveirinho aqui, N ao quadrado menos 3N, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 2N para cá, subtraindo. Então, fica 0 é igual a N ao quadrado menos 3N menos 2N. 0 é igual a N ao quadrado menos 5N. E a minha questão é, que número que eu elevo ao quadrado
menos 5n, que vai dar 0. Essa eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho, mas a ideia é pensar que n ao quadrado é n vezes n menos 5 vezes n. Isso aqui vai dar 0. Pensa aí, que número que tem que ser o n para fazer isso ficar 0?